Vamos começar pela primeira competência, que é Fundamentos da Fisiologia do Trabalho. Como a gente bem sabe, existiu no momento da organização uma revolução industrial que caracterizou pelo forte crescimento de indústrias e o crescimento do trabalho para uma produtividade muito mais acentuada. No entanto, os empresários, os donos das organizações, eles não tinham muito cuidado com a saúde do trabalhador, exigindo cada vez mais uma produtividade eficiente e eficaz para o alcance dos resultados. E aí aconteceu que nesse momento de grande produtividade e falta de cuidado, algumas coisas dentro da área de trabalho começaram a surgir, prejudicando essencialmente a saúde do trabalhador. Então, índice de acidentes, índice de adoecimentos, inclusive um alto índice de morte inseridas dentro da organização, fizeram com que a ciência introduzisse um novo conceito dentro da área de trabalho, que se chamou ergonomia. O que significa a palavra ergonomia? Se a gente separar a palavra, a gente tem ergon, que significa trabalho, e nomia, que significa normas e leis. Sendo assim, a palavra ergonomia significa normas a serem utilizadas no exercício do trabalho. Normas essas que esses empresários, donos da organização, foram exigidos a partir de algumas normas regulamentadoras que ao longo da disciplina a gente vai trabalhar. Mas como surgiu essa necessidade? Com a influência da Segunda Grande Guerra Mundial, os soldados eles precisaram ir para o fronte de guerra sabendo utilizar maquinários. Essas máquinas, por sua vez, tinham uma determinada forma de uso, forma essa que poderia prejudicar esses soldados ergonomicamente. O que significa isso? A forma de utilização, a sua postura, a forma de abaixar, a forma de levantar, significaria um aumento de um determinado esforço físico. Esforço esse que poderia causar alguma doença nesse soldado. A partir daí, começou a se desenvolver estudos científicos que pudessem amenizar ou até mesmo eliminar algumas dificuldades nesse dia a dia de trabalho. E aí a gente pode dizer, definir a ergonomia de uma forma bastante segura, que é o estudo da adaptação do trabalho às características dos indivíduos, de modo a lhes proporcionar o máximo de conforto, segurança e bom desempenho de suas atividades. O que a gente precisa entender é que com o surgimento da ergonomia, o homem se torna o centro das atenções e cuidados, coisa que antes não existia. E passou a ser a peça fundamental do sistema. Sistema de quê? Sistema de produção de bens ou de serviços. Sendo assim, a gente consegue caracterizar o que era esse ser humano, esse trabalhador, antes da ergonomia e depois da ergonomia. Antes da ergonomia, esse homem ele precisava se adaptar às condições de trabalho. E hoje, após a introdução da ergonomia nesse estudo organizacional, o ambiente de trabalho precisa se adaptar às condições desse ser humano. A preocupação em relação aos trabalhadores advém de três princípios básicos, que é a constituição dele, o seu potencial e as suas limitações humanas. Existe uma frase que ela é muito interessante nessa área que eu gostaria de ler para vocês. O trabalho deve ser motivador e permitir a satisfação física e mental do funcionário e não ser encarado apenas como um meio de sobrevivência, como alguns funcionários ou algumas organizações acreditavam ser. Existe uma preocupação com as consequências sanitárias e psicológicas do ambiente, procurando torná-la agradável. Eu gostaria de ressaltar nesse momento que quando algumas pessoas que não têm muito entendimento na área de ergonomia acreditam que apenas as condições do ambiente são importantes. As condições do ambiente, sim, mas as condições psicológicas desse ambiente também é fundamental para o exercício de uma boa atividade de trabalho. A ergonomia possui três fases. A primeira é considerada a ergonomia tradicional. O que significa isso? Dar uma nova dimensão aos postos de trabalho,
Vamos entender postos de trabalho aqui como um ambiente de trabalho, possibilitando a melhoria no alcance motor e visual dos funcionários. O que é isso? Melhoria nos aspectos relacionados à área motor e visual no dia a dia de trabalho, ou seja, a locomoção muito mais simples, a visualização também simples, no sentido de não afetar nenhuma característica física desse indivíduo. A segunda fase é a ergonomia do meio ambiente. Entender a relação do homem com esse meio ambiente. Em que sentido? Entender que aspectos físicos desse meio ambiente podem interferir de forma significativa na saúde do trabalhador. Exemplo, ruído, temperatura, vibração, iluminação, entre outros aspectos. E a terceira fase é a ergonomia de software ou cognitiva, que significa a elaboração de sistemas de transmissão de informação mais adequados à capacidade mental do homem, muito comum à informática e ao controle automático de processos industriais. Para ficar mais fácil, é a ênfase do processo cognitivo do ser humano para facilitar o seu dia a dia de trabalho, ou seja, uma instrumentação para facilitar o desenvolvimento das atividades diárias. A classificação da ergonomia, ela se divide em ergonomia de concepção ou ergonomia proativa. É importante antes do início de qualquer atividade. Eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir um departamento da empresa, eu preciso visualizar as instalações para verificar se a empresa ergonomicamente está dentro das normas exigidas. A segunda, ergonomia de correção ou ergonomia reativa. Nesse momento, as atividades já foram iniciadas e eu preciso verificar se existe ainda algum problema que não foi inicialmente identificado e que eu preciso corrigir agora. Ergonomia de conscientização. Os próprios trabalhadores são capacitados para identificar e corrigir problemas ergonômicos que possam surgir no seu dia a dia de trabalho. Eles são capacitados através de treinamentos, através de palestras, e eles conseguem visualizar todo o ambiente de trabalho. Quarta, ergonomia de participação. O usuário do sistema passa a ser o envolvido na solução do problema ergonômico da empresa. O usuário do sistema, vamos entender, o próprio trabalhador. E aí, alguns riscos ergonômicos são fatores de sobrecarga e medidas de melhoria. O que é isso? Os fatores do meio ambiente que estejam associados à sobrecarga física e emocional. Sobrecarga essa que pode causar algum dano à saúde desse trabalhador. São eles: relações desgastadas de trabalho, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, mobiliário inadequado. Mobiliário, vamos entender, mesa, cadeira, estantes, painéis, posturas incorretas, controle rígido do tempo para produtividade. Esse controle rígido faz com que esse trabalhador precise desempenhar uma determinada produtividade em um determinado tempo. Isso faz com que o desgaste físico e emocional seja muito evidente. Imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno. A gente sabe que algumas empresas, o processo produtivo faz com que eles não consigam parar sua produção. Então, existem vários turnos e o que a gente chama de as empresas que não param. O processo acontece 24 horas. Jornadas de trabalho prolongadas, monotonia, repetitividade e outras medidas podem realmente causar algum dano à saúde desse trabalhador. Algumas medidas nesse ambiente de trabalho podem eliminar ou reduzir os riscos. Nós falamos agora há pouco o que pode provocar. Agora a gente pode falar o que pode eliminar ou diminuir esses riscos. São eles: diminuição da jornada de trabalho, aumentar o número de turnos ou de equipes, estabelecer pausas para descanso durante a jornada de trabalho,
proporcionar assistência médica e exames periódicos, terapias corporais de relaxamento, é o que a gente chama de ginástica laboral, orientar hábitos saudáveis como alimentação balanceada, exercícios físicos, boa alimentação, sono diário de no mínimo 6 horas, saber administrar tempo levando em consideração, além das questões de trabalho, o cuidado com o pessoal e o lazer, entre outras medidas que vamos visualizar ao longo da disciplina. Bom, e nesse momento é importante que a gente comece a falar um pouco sobre as normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras são normas que foram feitas para que esse trabalhador estivesse assegurado de alguns princípios que precisam ser desenvolvidos dentro de uma organização, mantendo uma normatização adequada. E aí a gente começa a falar sobre a NR17, que fala exatamente sobre a ergonomia. O que diz? Tem como objetivo definir parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, exigindo o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Estas condições de trabalho incluem aspectos relacionados como levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário, aos equipamentos e às condições dos ambientes nos postos de trabalho e a própria organização. Eu vou dar alguns exemplos, mas é muito importante que vocês resgatem no material toda a norma descrita e detalhada para que vocês possam visualizar com mais clareza. Bom, sobre levantamento, transporte e descarga de materiais, existem alguns princípios que dizem o seguinte, que o homem ele só pode carregar até 60 quilos e as mulheres até 20 quilos, salvo exceções das mulheres, caso esse trabalho seja bastante esporádico, ela ainda pode carregar até 25 quilos. E é necessário sempre nesse momento um treinamento e instrução quanto aos métodos de trabalho que devem ser utilizados. O mobiliário, o trabalho ele precisa ter alguns aspectos físicos que facilitem o dia a dia de trabalho. Por exemplo, no trabalho manual, tanto sentado quanto em pé, as bancadas, mesas, escrivanias, painéis devem proporcionar condições de boa postura, visualização e operação. Então, geralmente uma postura ereta, sentado, onde eu tenho um campo visual adequado, que eu não preciso ficar baixando e levantando a cabeça, virando o pescoço. Então, isso tudo é muito significativo e isso é totalmente explicado dentro dessa norma relacionada à ergonomia. As cadeiras, os equipamentos eletrônicos, a iluminação, isso garante uma segurança física e mental desse ambiente de trabalho. Bom, precisamos falar um pouco sobre a análise ergonômica do trabalho. É considerado uma ergonomia de correção, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho. A gente entende o seguinte, uma empresa quando ela inicia, esse empresário ele precisa ter todo o cuidado no que diz respeito a esse ambiente, mas nem sempre, quando essa empresa começa a trabalhar, ela nem sempre realiza as atividades que foram previamente descritas. Então é muito importante que essa análise ergonômica ela aconteça mesmo após o início das atividades. É uma análise de correção, de verificação se tudo está dentro dos padrões exigidos. E aí, através da aplicação dos conhecimentos da ergonomia, se faz uma análise, um diagnóstico e, essencialmente, uma correção desses fatores que podem estar causando algum risco ao trabalhador. São feitas análises de uma situação de trabalho com o intuito de adaptar o homem a condições técnicas, condições ambientais, condições organizacionais e condições de regulação do trabalho. A análise ergonômica está dividida em 5 momentos que são essenciais. Primeiro, a análise da demanda. É o momento inicial da análise ergonômica, aqui se busca entender a empresa e levantar os problemas existentes que precisam ser verificados e resolvidos. Análise da tarefa. São analisadas a tarefa prescrita, cujos objetivos e métodos são definidos por instruções. É a tarefa real, ou seja, aquilo que realmente o trabalhador executa. São identificados os diferentes aspectos da realidade do trabalho e as dificuldades. Análise da atividade.
é o passo a passo que o indivíduo executa para alcançar objetivos de sua atividade, ou seja, eu preciso visualizar o que aquele trabalhador precisa fazer naquele momento para alcançar o resultado de uma determinada tarefa. Esse indivíduo ele pode estar sendo influenciado por fatores internos e externos provenientes do ambiente. Diagnóstico é a síntese da análise ergonômica do trabalho. E, finalmente, são as recomendações. O que são essas recomendações? Após uma análise total das condições de trabalho dessa empresa, desse ambiente, vai ser feito um plano de ação e esse plano de ação vai identificar todos os fatores, o momento e a situação que deverão ser resolvidos. Sendo assim, os benefícios trazidos pela introdução da ergonomia na atividade de trabalho são aumento da produtividade e qualidade na elaboração do produto ou serviço, redução das faltas de trabalho devido a acidentes e doenças. Quanto mais se evita a falta de trabalho, mais produtividade a empresa vai alcançar. Satisfação, motivação e conforto do trabalhador. A partir do momento que esse trabalhador verifica que as condições de ambiente são condições satisfatórias para o seu desenvolvimento, ele vai se sentir muito mais satisfeito, muito mais motivado em estar exercendo aquelas atividades. E redução da rotatividade de empregados. Claro, a partir do momento que eu estou satisfeita naquele ambiente de trabalho, por que eu vou mudar? Por que eu vou solicitar uma transferência? Por que eu vou solicitar a saída dessa empresa? Bom, pessoal, nesse momento terminamos a primeira competência. Espero vocês na segunda competência. Até lá!